Olá, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Douglas Braz e eu estou no desafio de aprender a fazer o crochê. E eu preparei uma receita, eu aprendi a fazer uma baleia de crochê, um chaveirinho muito legal e simplificado também. E eu vou, através desse vídeo, mostrar essa receita, um passo a passo de como realizar essa baleia de chaveiro. Bom, como o pessoal está conhecendo o meu conteúdo ainda aqui na internet, eu vou deixar bem claro que eu estou no desafio de aprender a fazer crochê, a fazer amigurumis e vou tentar vender essas peças que eu vou produzindo. Então tem alguns chaveiros, algumas pecinhas assim, alguns bonecos que eu estou fabricando, confeccionando e vou tentar sair no centro da cidade e tentar vender esses chaveiros. Então realmente eu estou vivendo a vida de um crocheteiro e vamos ver aonde isso vai dar. Esse é o desafio da vez. Você pode acompanhar tudo através do meu canal aqui no YouTube ou você pode me acompanhar também nas minhas redes sociais. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para você começar a me seguir. E essa é uma receita para iniciantes, assim como eu, né? Eu sou um iniciante também na área de crochê. Então vou passar para vocês aqui o conhecimento que eu tive e nós vamos passando o conhecimento adiante para a gente se ajudando e fabricando peças aí no crochê. Então eu espero que vocês gostem, não deixe de deixar o like no vídeo também, que isso ajuda demais ao crescimento do canal e esse vídeo chegar a outras pessoas. E se inscreva no canal também que você não pode perder esse desafio e os próximos que estão por vir. Então bora lá, mão na agulha, vamos nessa! Vamos começar a receita da baleia. Eu vou usar aqui uma linha rosa, na cor rosa. Essas são as especificações da linha. A linha para amigurumi. Com agulha de até 4 milímetros. Eu vou usar a agulha de 3 milímetros. Vai ficar assim, ó. Tá? Essa performance que a gente vai fazer. Então acompanhe o vídeo que eu vou passar a receita passo a passo. Então vamos começar com um anel mágico e vai fazer 6 pontos baixos dentro desse anel. Vai fechar o anel mágico. E agora nós vamos fazer 6 aumentos e vamos ficar com 12 pontos. Aqui eu não coloco marcador, nenhum tipo de marcador, né? Nem com a linha e nem com a própria presilha, né, de marcar, porque são apenas 12 pontos, né? Então é só contar mesmo de cabeça e fica até mais fácil, que se coloca marcador aqui no começo do anel mágico, fica difícil de você manusear a peça. Então isso é a minha preferência quando vai fazer esses aumentos. Agora, nesse momento, a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento por toda a carreira aqui, né? A carreira de número 3. E aí nós vamos ficar com 18 pontos. Aí sim, eu pego uma linha e faço como marcador. Eu costumo fazer com linhas, não costumo fazer com o próprio marcador, porque com o marcador você tem que tirar e ficar colocando, tirar e ficar colocando. Isso é a minha preferência, né? Nesse período que eu tô aprendendo a fazer crochê, minha preferência é essa. Eu coloco uma linha aqui, ó. Depois que eu terminei os 12 pontos, coloco uma linha aqui e eu sei que esse daqui é o ponto inicial. Vai ser o meu primeiro ponto. E o meu primeiro ponto vai começar com um ponto baixo. Vai ser um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Vou fazer aqui e você vai fazendo aí também. Então, finalizando o último ponto com um aumento. Aí eu pego a linha amarela, passo de novo aqui por dentro da última laçada aqui. E vamos para a carreira de número 4, fazer 2 pontos baixos e um aumento. Aí no final da carreira de número 4 a gente vai ficar com 24 pontos. Então vou fazendo aqui, você vai fazendo aí, crescendo aqui a dimensão da nossa peça, para a baleia ficar num tamanho excelente para chaveiro. Então vou lá. Então assim, não tem muito segredo, eu vou fazendo esses cortes aqui no vídeo para deixar otimizado, mas não tem muito segredo, não tem aqui mescla de cores, é só realmente a contagem de pontos que você vai fazendo aí
e eu vou explicando os pontos e vai ficando mais otimizado esse vídeo, né? Essa é a intenção também, de deixar algo mais fluido. Então é contagem de pontos tranquilo. Quando eu tiver a mescla de cores, que a gente vai mudar as cores, você pode ver que aqui o fundo da baleia, né? A parte de baixo da baleia é branquinho. Então isso aqui tem uma mescla de cores. Aqui eu vou mostrar em mais detalhes aí, de uma forma que você consiga entender o que vai ser feito aqui, tá? Enquanto isso, é tranquilo. A gente vai para a carreira de número 5 com 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta aí dessa carreira, dando o total, né? No final vai dar o total de 30 pontos. Então vamos construindo um pouco mais aí a baleia para ficar um pouquinho maior essa dimensão dela. E logo em seguida, na carreira 6 e 9, da carreira 6 e 9, a gente vai fazer pontos baixos. Então, vou terminar aqui a carreira de número 5 e já volto falando sobre a carreira 6 em diante. Ah, uma coisa que eu quase me esqueci, não deixe de passar a linha, que é o marcador, para começar a carreira. Quase eu me esqueci. Terminei a carreira de número 5. Agora a gente vai passar essa linha aqui por dentro da última laçada. E vamos construir da carreira 6 à carreira 9, 30 pontos baixos. Então nós vamos fazer ao redor aqui 30 pontinhos baixos, tá? Da carreira 6 e 9. Não deixe de contar para não se perder, ok? Então vou fazendo aqui as minhas, da minha carreira 6 a 9, os 30 pontinhos baixos e eu volto quando eu tiver finalizado. Agora vamos entrar na fase de mesclar a cor com o branco. Então já vou deixar aqui o novelo. O que nós vamos precisar fazer? A gente precisa fazer essa mescla de uma forma mais sutil. Então você terminou os pontos, você introduza o marcador, né? A nossa linha marcadora. E você vai pegar essa laçada, vai como se fosse fazer um ponto baixo, vai laçar a linha rosa, continua com rosa. E aqui, quando tiver desse jeito, dessa forma, é nesse momento que a gente vai laçar o branco. Então nós vamos puxar a linha branca nesse exato momento, ó. A mescla com a linha branca pode ser feita nesse primeiro ponto ou no ponto anterior também, antes de fechar a carreira de número 9. Vou laçar o branco. Lacei o branco. Você pode puxar o rosa para ficar bem firme. E agora nós vamos pegar a linha rosa e a branca que sobrou. Ó, esse aqui é o branco e esse aqui é o rosa. Você pode até cortar ele, ó. Já vou até cortar a linha rosa. Não vamos mais usá-la. Certo. Esse aqui é o ponto que chegamos, que temos que estar bem atento para fazer essa mudança, tá? Nós vamos fazer pontos baixos, 30 pontos baixos. Porém, nós vamos somente laçar as alças traseiras. Então nós vamos fazer dessa seguinte forma, veja bem. O branco e o rosa que sobrou, a gente vai passar eles aqui também, enquanto estiver fazendo os pontos baixos nas alças. E a gente vai introduzir a agulha aqui, ó. Vou chegar bem pertinho para vocês conseguirem enxergar. Nessa alça, ó. Ponto baixo nessa alça. Pegou, fez o ponto baixo. E assim por diante, somente na alça traseira. Vai ser uma carreira inteirinha assim. Na alça traseira. Ok? Vou fazer por toda a carreira, você faça aí também. Perfeito, finalizado aqui essa carreira. Vamos passar a linha, o marcador da linha amarela. E vamos lá, agora fazendo a carreira de número 11, com 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora é normal, não é para mais laçar a alça traseira. Agora para fazer o ponto baixo normal. Então vamos lá, pegar aqui. Vão ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer isso e no final eu retorno. Então aqui finalizado,
a carreira de número 11, vamos para a carreira de número 12, fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição. Carreira de número 12 finalizada, agora vai ficar faltando a carreira de 13 e a número 14 também. Na carreira de número 13 serão 1 ponto baixo e uma diminuição, ficando no final com 12 pontos. E aqui tem a opção de você colocar os olhinhos da baleia, com aqueles olhinhos que já são, assim, né, já preparado com aquela presilhinha que tem, para colocar na baleia. Não tem muito direcionamento na receita de como fazer, tá? Onde e quais pontos você vai colocar. Geralmente você pode fazer o seguinte, você escolhe um centro qualquer, pode ser aqui, escolhe esse como um centro, esse ponto aqui como um centro, e aí você conta, 1, 2, 3, 4, e nessa quarta carreira você coloca um olhinho. E depois conta pra cá, 1, 2, 3, 4, e na quarta carreira você pode pôr um olhinho. E aí ficariam 2 olhinhos assim, ó. Tá? Com aqueles olhinhos com trava. Eu vou fazer os olhos com uma linha preta num formato de X, que fica bem assim, ó. Fica bem legal. Para quem não quer utilizar o olhinho com trava, mas com o olhinho com trava também fica legal. Aí o aconselhado é colocar na carreira de número 12. Quando tiver terminada a carreira de número 12, você coloca esses olhinhos com trava, tá? Nessa posição fica bem legal. Ou na carreira, né, do centro, conta 4 carreiras, ou conta 5 carreiras. Aí fica um pouquinho mais de lado. Eu vou fazer da linha 4, né? Vou passar a linha nesse ponto aqui do 4 para o 5. E depois aqui eu vou fazer um X, tá? Formando o olhinho da baleia. E vou fazer agora o enchimento. Vou colocar um enchimento aqui para ficar já fofinho a nossa baleia. Olha como ela tá ficando. Perfeito. Agora vamos fazer as 6 diminuições. Na carreira de número 13, ficamos aqui no final com 12 pontos. Agora nós vamos fazer a carreira de número 14, fazendo 6 diminuições e ficando, no final, nós vamos ficar com 6 pontos na carreira. Então vamos nessa. Certo? Vamos tirar a linha marcadora. Vamos utilizar a agulha de tapeceiro. Vamos cortar o nosso fio. E vamos laçar aqui só nas alças de fora, as da frente. 3, 4, 5, 6. Vamos dar ligeiramente uma puxadinha. Vamos passar aqui. E vamos fechar com o anel mágico, né? Fechar o nosso anel mágico. Dá uma apertadinha aqui e puxou a linha. Fez o fechamento. A gente pode finalizar aqui. Corto. Perfeito, aqui a passagem e o fechamento da peça, ok? Agora nós vamos para as nadadeiras da baleia. Nós vamos fazer ao todo 4 nadadeiras, ou para colocar uma de cada lado, para colocar na parte traseira também. Você pode colocar as nadadeiras aqui onde você fez a mescla de cores, que aí fica mais escondidinho ainda, né? Essa mescla de cores, embora ela tá bem sutil. Mas você pode colocar aqui que vai ficar bem legal também. Então, vamos lá, eu vou produzir as 4 nadadeiras. E aqui vai o passo a passo das nadadeiras. Linha rosa,
com a linha rosa, agulha número 3, continua com a agulha de número 3. Faz o anel mágico. Vai começar um ponto baixo. Depois você vai fazer meio ponto alto. Você vai fazer um ponto alto. Essa é a exata sequência. Depois do ponto alto que você fez, você vai fazer um ponto alto duplo. Agora você vai retornar fazendo um ponto alto. Meio ponto alto. E finaliza com um ponto baixo. Vai fechar o anel mágico. E aí você pode fazer o arremate. Deixa com um tamanho legal para você poder costurar depois na peça, né? Costurar depois na baleia. Aí simplesmente faz um nó aqui e costurar. Tá? 2 nozinhos que fica excelente, tá? E agora é só costurar. Vou agora fazer a costura das nadadeiras. Olha aqui elas já prontas. Agora vamos à costura, certo? Assim como eu havia comentado sobre os olhos, eu vou começar pelas nadadeiras daqui da parte traseira. Então vou colocar uma ao lado da outra, mais ou menos assim, ó. Bem aonde fica aquela troca de linha, aquela troca de cor, né? Vai ficar bem legalzinho aqui, ó. Agora as nadadeiras das laterais. Aqui na lateral, para ficar legal, vale a pena você contar os pontinhos. Mas a gente tem que ter um centro, né? Então acho um centro aqui. Não, por aqui, por exemplo. Bem no meio da divisória dessas duas nadadeiras aqui. E vou contar. 1, 2, 3, 4. Deixa eu só deixar marcado aqui, senão some depois. Ó. Pode ser um alfinete, né? Fica melhor. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre o 6 e o 7 fica legal, ó. Pode ser aqui na linha, no ponto número 7, ó. Aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá um pontinho para trás, porque deixa eu ver, eu acho que eu pulei. Vamos tentar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, certinho. Tá? Então nós vamos introduzir a linha aqui.
E aí nós vamos fazer da 7 para o número 8. Vai ficar bem legal, bem na lateralzinha mesmo. Certinho, finalizado aqui também. Agora a gente vai fazer os olhinhos e depois colocar aqui em cima, como se estivesse esguinchando a água, né, que a baleia faz. Então, vamos pegar a linha preta, pode ser a linha Anne, tá? Aqui tanto faz, a Anne, a Clea também dá certo. Você escolhe. Acho um tamanho maior. Essa daqui é a Clea. Tamanho maior, que aí dá pra gente puxar e fazer sem... fazer direto, né? Um olho e fazer o outro olho também. Esse fica muito curtinho, aí fica complicado. Então vamos lá. Agora a gente tem aqui, ó. A gente tem que escolher um centro aqui também. Vou pegar aqui esse centro. E vamos contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ó, notem que aqui tá sobrando um ponto, 2 pontos. Um ponto, um pontinho para lá. Então, a gente pode trazer o olho daqui para cá, que é o centro. A gente pode trazer desse daqui para cá, fazendo um X. Certo? Trazer para cima. E aí já ponho aqui onde estava o alfinete. É a mesma coisa. Aqui pra cá. Pra cá. Aí a gente pode trazer voltando onde eu comecei, ó. Que aí a gente fecha com um nozinho ali. Olha como fica bem legal. A gente dá um nó aqui, ó. Dois nozinhos. Eu pego uma agulha, uma pinça. Eu uso uma pinça bem fininha. Eu ponho, consigo colocar esse pontinho lá pra dentro. A linha que sobrou também. Aqui eu posso cortar. E aqui eu faço a mesma coisa. Aí fica assim, o olhinho da nossa baleia. E agora a gente coloca aqui o esguicho de água, uma linha branca. Não precisa de sobra de trabalho aí mesmo. A gente faz assim, ó. Introduz ela aqui, puxa. Dá um nozinho. Nó de ponto baixo mesmo. Corta esse cabinho. E desfia na própria agulha. Na própria agulha de tapeceiro você tem que dar uma desfiadinha.
Pronto, aí como vai ser um chaveiro, eu já vou passar aqui o chaveiro também com alicate. Vou passar aqui de trás para frente. E assim a gente finaliza o chaveiro de baleia. Isso aqui na cor rosa. Espero que vocês gostem. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Começa a me seguir nas redes sociais, que vai me ajudar muito a mostrar os desafios de aprender a fazer crochê. Sou um iniciante ainda, mas já estou trazendo algumas coisas aqui porque eu quero fazer bastante chaveiro. Quero fazer bastante chaveiro, uma quantidade aí de mais ou menos uns 50 chaveiros e sair para vender na rua, para ver o que eu consigo faturar vendendo amigurumi, vendendo chaveiro, vendendo esses chaveirinhos de crochê. Então começa a me seguir aí, deixa o like também, ajuda demais o nosso perfil e as nossas redes sociais crescerem. E até mais, até a próxima receita. Tchau, tchau.